Com Maria sempre a nosso lado, caminhamos para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cantemos, pois, com alegria e entusiasmo o Ave de Fátima. A peregrinação internacional aniversária de setembro foi presidida por Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto. Teve o tema "Prefiro a misericórdia ao sacrifício". O Bispo do Porto referiu que o mundo repete rancores e violência, egoísmo e exclusão, desinteresse e desistência, onde mesmo que surjam novos nomes, se aplicam a pecados velhos que só misericórdia consegue ultrapassar. Pediu em Fátima que se corrija o culpado, se repara o mal realizado e se protejam as pessoas, sobretudo as mais fracas. Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo da Irlanda, aqui também presente, caríssimos irmãos sacerdotes e diáconos, meus irmãos e irmãs todos aqui presentes, peregrinos do Santuário de Fátima, neste setembro e centenário das aparições de Nossa Senhora. Têm as peregrinações esta natureza única de realmente nunca se repetirem, manifestando devoção, têm o tempo do coração, que se fixa sempre no primeiro apelo. Cada vez que aqui vimos a este sagrado recinto em que o céu tocou a terra, é como se nos redescobríssemos onde afinal já estamos, no regaço da Mãe, ao encontro de Cristo e da Trindade Santíssima. Passam-se os anos, cansam-se os corpos, diminui o alcance dos olhos,
somam-se, porventura, os cuidados e os desgastes. Mas aqui tudo recomeça, de uma juventude eterna que refresca 1000 velhices. Refiro-me à juventude de Deus, permanente começar e recomeçar das coisas, fonte cantante de surpreendente vida, sempre surpreendente. E é por isso também, irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta vigília tão desperta, fulgurante de velas de cera e de espírito, que tudo quanto a Deus respeita nos soa agora como se o ouvíssemos pela primeira vez. Começando pela sua palavra, que acabamos de escutar. Sim, irmãos peregrinos, a palavra de Deus é Deus comunicado, garantindo-se assim na imensidão da fonte. Aprendamos, então, porque é de aprender que se trata, segundo a ordem de Jesus. Ouvimo-la. E de aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E de aprender. É a ordem de Deus encarnado para ser ainda melhor escutado, compreendido e obedecido. Pois aqui estamos, para que Nossa Senhora, sede da sabedoria divina, nos ensine o que ela mesma aprendeu e há 100 anos aqui mesmo recordou nesta bendita cova da Iria. Aprender, finalmente, que em Deus a misericórdia, antes de ser ação, é a verdadeira natureza, modo íntimo de ser e, por isso, definição cabal. Parece simples esta primeira lição? Todos constatamos que o não é. Porque se o fosse, há muito que a Igreja toda e aquela porção que formamos dela, família a família, comunidade a comunidade, muito melhor viveria a lição oferecida por toda a revelação bíblica, sobretudo quando finalizada na vida, morte e ressurreição de Cristo. Mas ainda tarda em nós esta aprendizagem concreta do Deus Misericórdia, que em cada uma das sagradas páginas se narrou para ser lembrado e convivido para a salvação do mundo. Não quero, nem por sombras, ser crítico ou rebarbativo, pois desse modo nem sairia da minha própria consciência. Mas deixai-me, caros peregrinos de Deus, deixai-me fazer em voz alta esta urgentíssima pergunta. Será que, quando penso em Deus, o penso espontânea e primeiramente como misericórdia, como amor compassivo em relação a tudo, em relação a todos? Ou será que nem sequer penso em Deus a partir dele e das páginas bíblicas em que se revela, mas sim a partir de mim e ai de mim, agigantando muito os meus próprios sentimentos,
quando não os ressentimentos? E a esta luz, ou antes obscuridade, perguntemos-nos ainda se muito do ateísmo dos outros não corresponde ao escasso teísmo nosso, ou à deformada imagem que damos do Deus verdadeiro a que tão demoradamente nos convertemos. Sim, é-nos também dirigida esta noite a ordem estrita de Jesus. Ide aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício. E como haveria Deus, suma bondade, verdade e beleza, de preferir outra coisa senão aquilo que Ele mesmo é, criando-nos a todos para o fruirmos também. Deus prefere a misericórdia porque nela se define e nela como que infinitamente se resume. E como falou de Deus, a Mãe de Misericórdia, quando aqui nos exortou sobre os braços da azinheira? Essencialmente, como de alguém inconformado, por nos perdermos pelo pecado, que é sempre e só outro nome do desamor e da não misericórdia. Sejamos concretos, irmãos peregrinos, sejamos concretos, precisos e eficazes. Entre agora mesmo cada um pela porta do seu coração e da sua consciência e verifique bem lá por dentro o que tem ou não tem em relação a Deus e em relação ao próximo. Sonde cada um a luz e a sombra que lá estejam, repassando de olhar interior cada rosto mais ou menos estimado, cada encontro e cada desencontro, cada desejo e até cada aversão. E isto, irmãos e irmãs, sem andar depressa, nem desistir de si mesmo ou de alguém. Porque mais acima, irradiando do alto e jorrando dos corações de Cristo e de Maria, novamente acolhida por corações plenos da infância espiritual dos pastorinhos, a misericórdia nos toca e nos cura, como dom imenso desta hora bendita. Não será de súbito, mas será eficaz esta conversão a Deus misericórdia. Da eficácia a que chamamos mais propriamente graça, a ação gratuita da bondade divina. Não a merecemos, nem a ganhamos por qualquer sacrifício exterior e formal, como os que Jesus afastava no trecho que ouvimos. Há de induzir-nos, isso sim, ao novo sacrifício da oferta dos corações e das vidas, entregues com Jesus ao Pai, como o Espírito nos possibilitará fazer de seguida na Sagrada Eucaristia. Como o Espírito nos possibilitará fazer. Sim, o Espírito que nos transmite os sentimentos do Pai e do seu Cristo. O Espírito suave e fortíssimo, que tudo refaz na misericórdia divina, desde que encontre em nós algo da absoluta disponibilidade que encontrou um dia na jovem Virgem de Nazaré. Nela, o Espírito pôde começar a recriação do mundo, na humanidade que também ela se deu ao Verbo eterno do Pai. Era um coração imaculado. Era a sua verdade original e inteira,
a da Imaculada Conceição. Conosco, o trabalho do Espírito de Deus terá de começar pela correção profunda de uma natureza que não nos chegou imaculada. Por isso o batismo que tivemos, por isso a penitência que de algum modo recupera e sempre aprofunda. Trabalhos de Deus, afinal. Trabalhos do Pai, do Filho e do Espírito. Para que o nosso coração possa aproximar-se do de Maria, na disponibilidade, na correspondência à misericórdia divina, que é a salvação do mundo, deste nosso mundo, próximo ou global. Trabalho da Igreja também, de todos nós que escutamos a palavra, atualizada pelo Espírito em cada sacramento e circunstância, difundida e partilhada em toda a caridade solidária, para que do Deus misericórdia renasça um mundo misericordioso por ação dos discípulos de Cristo. Misericórdia divina nos discípulos de Cristo, que possam dizer hoje aquilo mesmo que um inolvidável concílio ecuménico disse há mais de 4 décadas, e todos devíamos saber de cor. Deixai-me repeti-lo como se proferisse uma oração, certo de que a Mãe de Misericórdia, Senhora da Visitação, gostará também. Disse assim o concílio, rezemo-lo nós agora. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo as dos pobres e de todos os aflitos, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração. O coração de Deus, o coração de Maria, o nosso coração, unidos numa única e ativa misericórdia, para com tudo, para com todos, sempre. Desígnio grande, na verdade, que comove e preenche todo o coração generoso, os vossos corações, queridos peregrinos, mas que tem um requisito prévio, um só e inevitável: a nossa conversão. Exige de cada um a decisão firme de reconhecer o que lhe falta, emendar o que o deforma e acolher intimamente a ação da graça. Diante da proposta divina, Maria respondeu com a sua verdade: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós teremos de responder, nesta noite e sempre, com a verdade de cada um, onde encontraremos resistências que Maria não tinha nem admitia, mas também confiados na palavra de Deus, que nos recria em misericórdia. Deixai-me repetir. Deus recria-nos mesmo, quando deixamos tocar as nossas vidas com o fogo do seu amor. Ouvimos-lo a São João, ainda há pouco. Dizia assim a leitura: se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Pequeno trecho para dizer tantíssimo, mas certeza absoluta do poder de Deus, da sua única intenção, da sua única alegria até. É assim, amados irmãos, porque a alegria de Deus é que vivamos, e o seu comprazimento é que afastemos tudo quanto nos amesquinha e nos destrói, a nós e aos outros. Ouvimos-lo a Ele mesmo, ao Deus misericórdia, bradando pela voz do profeta:
Eu não me comprazo com a morte de quem quer que seja. Convertei-vos e vivei. Irmãos peregrinos, a nossa celebração agora, a nossa vigília atenta, é a resposta grata e decidida à mesma exortação divina reativada aqui pela Mãe de Misericórdia. Como no coração de Maria, é agora neste coração da Serra de Aire, em que vigiamos todos, que a misericórdia divina encontrará correspondência plena para o eterno desígnio, para que o eterno desígnio se cumpra. Um mundo de filhos de Deus, um mundo de irmãos verdadeiros, que não seja por nenhum de nós que demore o seu cumprimento. Amém. Estamos aqui com o senhor Bispo Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, também presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação Social. Senhor Bispo, ontem na sua homilia, o senhor nos dizia que um dos requisitos prévios e inevitável para vivermos a misericórdia é a nossa conversão. Sabemos que essa palavra hoje na nossa sociedade soa um pouco negativa, de uma forma negativa. Como que o senhor avalia isso? Basicamente, porque hoje a nossa cultura é muito egocêntrica. Quero dizer com isto que cada um está muito voltado sobre si próprio e muito autojustificativo. E por isso, conversão implicando sair de si e voltar-se para alguém, voltar-se para outro com O grande, voltar-se para Deus, isso encontra muita resistência numa mentalidade e numa sensibilidade que está sobretudo virada para si próprio. Mas isso é a conversão que há a fazer, quer a Deus, quer aos outros. E essa é a ordem do dia em termos pastorais e apostólicos. E na sua visão, quais os passos que os comunicadores que trabalham nos meios de comunicação social precisam dar para difundir essa misericórdia? Eu creio que, em primeiro lugar, é o testemunho. Primeiro, e quase todos os lugares, é o testemunho. Porque alguém que vive em conversão, nós sentimos isso. Nós, quando vemos, nós, quando ouvimos, percebemos que se trata de alguém, o comunicador, no caso, que está virado para Deus, que procura acertar com o Evangelho, que procura sair de si, ir ao encontro do outro, até pela própria maneira como acolhe quem lhe pergunta ou quem entra em contraste e em conversa com ele. Portanto, compreende-se que há alguém em processo de conversão, digamos assim, utilizando ou não utilizando a palavra. E esse é o primeiro testemunho, isto é, alguém que manifesta que o Evangelho é tudo para ele e que está verdadeiramente interessado em andar ao encontro do Evangelho de Cristo. Uma pessoa assim geralmente transmite, mais do que o que diga e ainda antes do que disser, isso nota-se, isso transmite-se. Por isso, o comunicador social cristão, se é cristão, deve transpirar esta viragem para Cristo. E o senhor dizia da festa de Deus, né, que é a volta dos filhos pródigos para a igreja, para Deus, e como os meios de comunicação social pode alargar isto para o mundo de hoje? Valorizando exatamente o regresso. Porque essa expressão, que a festa de Deus é o regresso dos pródigos, é tirada da própria parábola do filho pródigo contada por Jesus. E de quem Jesus nos quer falar é do Pai, e da alegria do Pai, a única alegria do Pai em relação a nós, que é o nosso regresso, e se enche o coração de Deus de alegria. Ora bem, se é um comunicador cristão, se é um cristão na sociedade, a sua alegria, mas isso tem de se notar, é o regresso. A sua alegria não é o castigo, com certeza que muita gente tem de ser repreendida e deve ser repreendida e eventualmente até sancionada. Mas a alegria está na recuperação dessa pessoa, porque mesmo a sanção é com certeza para defender a sociedade do agressor, mas é também para que o agressor tenha uma oportunidade de reconsiderar. E se a pessoa está dentro do Evangelho de Jesus Cristo, então percebe que a única alegria de Deus é o regresso, porque Deus não desiste de ninguém. Não é por nós sermos bons, mas porque o seu amor nos faz bons e faz o mundo muito melhor.
Já agora, partilhe um pouco para nós como o senhor vive essa misericórdia na sua espiritualidade e também na sua vivência episcopal. Há duas dimensões muito importantes e uma decorre da outra. A mais importante, esta, é exatamente a nós próprios fazermos a experiência da misericórdia de Deus. Ou seja, nós estarmos com o coração aberto para além, enfim, das preocupações e dos trabalhos que com certeza todos temos na Igreja, mas termos um coração aberto à misericórdia de Deus, como ela se manifesta, por exemplo, e que exemplo, na Sagrada Escritura. Lendo todos os dias a Palavra de Deus, encontramos ali muitos motivos para acreditar, para experimentar a sua misericórdia, porque aquelas palavras bíblicas abrem o nosso coração à misericórdia de Deus. Depois aos sacramentos e à sua graça. Depois ao contacto com os irmãos. Não nos faltam na Igreja irmãos e irmãs que constantemente são para nós sinais da misericórdia de Deus, do interesse que Deus tem por cada um de nós, do carinho que Deus tem para cada um de nós e que põe no coração dessas pessoas. Às vezes andamos tão virados sobre nós próprios que nem damos por isso pelos 1000 sinais da misericórdia de Deus. Mas é isso que importa. E quando isso acontece, nós também nos tornamos em sinais da misericórdia de Deus para os outros. E então a Igreja é uma festa da misericórdia.